Eu me atrasei, mas cheguei finalmente com o vídeo que vocês pediram sobre os bastidores e, mais do que isso, os pós-bastidores de Zoey 101, série de sucesso da Nickelodeon, estrelando a Jamie Lynn Spears, mais conhecida como irmã da Britney Spears. E eu falei sobre pós-bastidores porque depois que a série acabou e até hoje, a gente tem uma figura muito importante que se dedica a expor as polêmicas por trás da série. E essa pessoa é a atriz Alexa Nikolas. Nesse vídeo, então, a gente vai desenrolar os bastidores da série em si, se aprofundar um pouco mais nessa figura polêmica da Alexa Nikolas e falar um pouco mais de um ator que depois do documentário Quiet on Set, veio a público denunciar os crimes sofridos por ele enquanto um artista mirim. Um dia a gente vai parar de falar na Nickelodeon nesse canal, eu espero, mas por enquanto ainda rende muito papo, então vamos lá. Antes, só deixa eu me apresentar rapidinho, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias e análises sobre o mundo do cinema e da TV, toda semana com um novo papo pra gente desenrolar. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo e já me conta nos comentários o que mais você quer ver por aqui. E bora pro papo! Zoey 101 foi uma série da Nickelodeon criada pelo Dan Schneider em 2005 e contava a história dos alunos da PCA, tipo um colégio interno que mais parecia um resort em Malibu. Todo mundo queria estudar em colégio interno nessa época, né? Rebelde, Zoey, parecia que era uma maravilha. A personagem central da série era Zoey Brooks, papel que colocou a Jamie Lynn Spears nos olhos do público e que tinha tudo para se tornar uma das queridinhas da sua geração. Já já a gente vai entender por que isso não aconteceu. A série também revelou outra atriz que seria destaque da Nick, que foi a Victoria Justice, que depois ganharia sua própria série de sucesso, Victorious. E como vocês já estão cansados de saber dos outros vídeos, como toda a série do Dan Schneider, Zoey 101 também foi vítima das suas piadas maliciosas e exploração do corpo feminino das atrizes mirins. Cenas com duplo sentido, como aquelas em que algo é espirrado na cara de uma atriz, o fetiche por pés, sexualização do corpo feminino, tá tudo lá na frente das câmeras. E mais tarde viria uma atriz contar pra gente o que mais acontecia por trás delas. Alexa Nikolas foi escalada aos 12 anos para interpretar a personagem Nicole em Zoey 101. Ela participou de 2 temporadas da série e depois foi demitida. Até aí era só isso, ok, acabou. Mas anos depois, a Alexa veio a público contar que ela sofria bullying e era intimidada pelos colegas de elenco, em especial pela Jamie Lynn Spears. Ela conta que as duas não se davam muito bem, a Jamie não gostava dela e meio que fazia todo mundo se voltar contra ela também. A rivalidade feminina em sua essência adolescente, meus amigos. Era do tipo, se ela chegava numa mesa, as pessoas levantavam e saíam. Alguém que falava com ela normalmente, no dia seguinte virava a cara e ficava cochichando. Alô, Victoria Justice? Sim, ela disse que quem fez isso foi a Victoria. Ela contou que uma vez a Britney Spears estava no set e a Jamie disse que era maltratada pela Alexa. Então a Britney pediu pro coordenador de elenco que trouxesse a Alexa Nikolas pro trailer da Jamie Lynn. Esse cara então foi atrás da Alexa e mentiu pra ela, falando que ia levar ela pro trailer de cabelo e maquiagem. Mas ao invés disso, jogou ela dentro do trailer das Spears e largou ela lá. A Britney começou a gritar, chamando a Alexa de garotinha malvada e que era melhor ela se cuidar ou ela nunca mais trabalharia em Los Angeles. Ameaçou a garota. It was so devastating and I just remember like freezing and she was yelling at me. She just basically told me like I wasn't gonna work again. Anos depois, a própria Britney se desculpou por isso e a gente vai falar mais sobre o assunto daqui a pouco. A Alexa falou que foi totalmente excluída no set, o que piorou com a conivência dos produtores, incluindo o próprio Dan Schneider, que culpou a Alexa por criar problemas e disse pra ela parar porque a série chamava Zoey 101 e não Nicole 101. Já deixando claro que se fosse pra alguém sair, seria ela, né? E foi o que aconteceu. Depois de 2 temporadas, ela foi demitida sem explicação. Sobre o Dan Schneider, ela já contou que não se sentia protegida pela Nickelodeon e não se sentia segura perto do Dan. Que toda vez que ele entrava no set, ela sentia o corpo inteiro ficar tenso. Dan Schneider would come into the wardrobe fittings and I would come out and I would do the spin and then they would take the Polaroid of me and then he would say, "Can I have the Polaroids?" at the end. Now, when I look back at that, that's weird. Why does he want those Polaroids? Why does it really matter to him what I'm wearing? And he picked a lot of the times short skirts. E que uma vez o Dan e um grupo de executivos fizeram ela chorar sozinha em uma sala. Mas ela não ficou quieta e expôs ainda mais polêmicas do que acontecia lá dentro. E essa próxima, na verdade, nem dá pra chamar de polêmica porque é crime. A Nickelodeon contratava atores maiores de idade para contracenar cenas de beijo
com meninas menores de idade. Uma fã da série chamada Samantha tinha um fã-clube de sucesso sobre Zoe e contou para Alexa num vídeo que a mãe de um desses atores mais velho entrou em contato com ela para dizer que o filho tinha 20 anos quando participou da série, como par romântico da Victoria Justice, que tinha 13. E eles repetiram as cenas várias e várias vezes. E isso aconteceu de novo com a Victoria Justice quando ela tinha 14 anos e beijava um ator de 18 na série várias vezes. A própria Nickelodeon criou na época um compilado de vídeos de cenas de beijos da série, o que assim, já é bizarro eles criarem uma compilação de vídeos só disso com meninas de 13 anos. Mas ok, pior ainda com caras maiores de idade enquanto as meninas eram menores na internet. E óbvio que isso não aconteceu só em Zoey 101. Em iCarly, a Miranda Cosgrove beijava o ator Drew Roy quando ela tinha 16 anos e ele 23. Esse mesmo ator, inclusive, atuou em Hannah Montana interpretando o namorado da Miley, o Jesse. Então isso acontecia na Disney também, mas minimamente existia um cuidado maior, se é que se pode chamar assim. E eles não se beijam. No filme Starstruck, da Disney, isso virou polêmica, porque o ator principal, o Sterling Knight, tinha 20 anos e o seu par romântico, que era a atriz Danielle Campbell, tinha 14. Por isso os dois não se beijam no filme. Tem ali um quase, mas eles são interrompidos e nada acontece. Mas na Nick acontece e muito. Louco, porque eu lembro de, na época, achar até as séries da Disney mais infantis, justamente porque existia um pouco mais esse cuidado. E as séries da Nick sempre foram mais ousadas nesse sentido, o que só agora eu percebo quão problemático era. E a série terminou em meio a outra polêmica, que foi o anúncio da gravidez da protagonista, Jamie Lynn Spears, aos 16 anos. Ela contou que quando anunciou que estava grávida, ainda na adolescência, ela ouviu que era o pior humano vivo e que arruinou todas as meninas que assistiram Zoey 101. E ninguém ao redor dela queria que ela tivesse o bebê e os pais a incentivaram a fazer um mas que ela estava decidida a manter o bebê. Então ela foi levada para uma casa afastada no Mississippi com a mãe, onde ficou isolada durante a sua gestação. As pessoas só queriam, nas palavras dela, fazer o problema desaparecer. Eles tiraram ela da escola, deixaram ela sem celular, o pai parou de falar com ela por um tempo e ela foi totalmente jogada de escanteio, não só na vida pessoal, como também na profissional. Mas ao contrário do que muita gente pensa, não é que a série foi cancelada por causa da gravidez da Jamie. É que as coisas aconteceram em épocas muito próximas, então virou a explicação do público depois. Mas na verdade o final da série foi filmado em outono de 2007 e a gravidez da Jamie foi anunciada mais pra frente naquele ano. A Nickelodeon já tinha decidido encerrar Zoey 101 porque os executivos decidiram que o programa tinha chegado ao fim mesmo e não tinha mais motivo para fazer novos episódios. Mas acontece que a última temporada, que foi gravada antes do anúncio da gravidez, foi exibida depois, em janeiro de 2008, o que fez as pessoas pensarem que uma coisa estava relacionada à outra e destruíssem a Jamie Lynn na época, com pessoas inclusive pedindo que a última temporada fosse arquivada, o que a Nick não fez. Pois bem, que o tempo passa e em 2019 os fãs viram nascer uma primeira esperança de um novo projeto envolvendo Zoey 101. Grande parte do elenco se reuniu para um jantar entre amigos, junto com o Dan Schneider, mas sem a promessa de nada. A Jamie Lynn não participou porque estava filmando uma série na Netflix e a Alexa Nikolas não foi convidada. No mesmo mês que rolou esse encontro, a Us Weekly confirmou que houve negociações para trazer de volta o programa. E disseram que a Jamie Lynn se encontrou com a Nickelodeon para falar sobre um possível reboot, mas as negociações foram muito iniciais e não tinha nada definido. Isso em 2019. Guarda essa informação porque a gente vai entrar em outras coisas que aconteceram durante esses anos, mas já já o reboot volta. Então, em 2022, a Jamie Lynn Spears lançou um livro autobiográfico onde ela conta sobre esse período conturbado e também sobre os bastidores da Nickelodeon sob o seu ponto de vista. E aí que a Alexa Nikolas começou a hablar, meu povo. No livro, a Jamie conta que a Alexa espalhou rumores sobre ela no set de filmagem de Zoey 101 e a Alexa fez um post chorando e escreveu que é isso que o bullying e a mentira fazem com você. Em novembro daquele mesmo ano, 2022, foi quando a Alexa contou publicamente em um podcast sobre a vez que a Britney Spears ameaçou ela lá no trailer de Zoey. Mas agora, nesse momento, a Britney já tinha vivido todos os absurdos da sua tutela, em que a sua irmã Jamie Lynn foi omissa e concordou com o que acontecia com ela. Então a Britney se redimiu e disse que agora entende o lado da Alexa e como a sua irmã pode ser falsa em livre tradução. Na verdade, ela fez um texto falando o seguinte: eu sei que já se passaram 15 anos do que você está compartilhando, mas acredite em mim, eu sei que ainda importa.
Embora eu tenha me desculpado com você pessoalmente, apenas por instinto, meu coração na época não sabia o quão incrivelmente boa minha família era com a linguagem da atuação. A maneira como você falou me deu força e inspiração. Mas escrevo essa mensagem pra você hoje porque sinto muito por ter magoado os seus sentimentos. E a Alexa ficou emocionada e disse que essa é uma das coisas mais gentis que alguém já fez por ela. Que as pessoas que realmente fizeram mal pra ela nunca reconheceram ou se desculparam. Mas a Britney Spears, sim. Quando a Britney lançou o seu livro, ela até enviou pra Alexa, as duas ficaram ali de boa. Bom, enquanto isso, 2022 também é o ano em que a Alexa Nikolas decide se dedicar ao ativismo contra o abuso cometido pelos gigantes do entretenimento. Ela criou um movimento chamado Eat Predators, na intenção de expor predadores da indústria do entretenimento. No início, seu foco era responsabilizar os abusadores da indústria da música em particular. E ela começou a alimentar um canal no YouTube com o mesmo nome, primeiro postando só suas participações em protestos. Os primeiros vídeos eram sobre o Brian Friedman, um advogado das celebridades lista A de Hollywood, que nos anos 90 foi acusado de violência sexual. Ela também fez protestos na frente da Warner e da Sony Music. O Eat Predators expandiu seu foco para falar da Nickelodeon depois que Alexa leu o livro da Janae McCurdy, chamado Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Temos vídeo aqui no canal só sobre ele. Ela diz que ler os relatos da Janet no set da Nick foi um fôlego para ela e que ela sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. Tinha mais alguém falando sobre as suas experiências negativas na Nick. E tudo isso ficou ainda mais forte depois do nascimento da sua filha. Ela falou o seguinte: olhei para minha filha e pensei, Alexa, estamos falando de crianças. Estamos falando sobre o futuro da sua filha. Qualquer que seja a carreira que ela queira seguir, é meu trabalho como mãe fazer tudo que eu puder para tornar esse ambiente mais seguro para ela e pegar todo o conhecimento que eu aprendi pessoalmente no setor e ensinar outras pessoas sobre isso. E desde então ela começou a produzir conteúdos informativos e de debates no seu canal do YouTube, expondo várias pessoas em Hollywood. Inclusive, depois do lançamento do documentário Quiet on Set, a Alexa tem postado vídeos diários reagindo a todas as informações que saem a respeito disso. Ela realmente decidiu dedicar a vida a esse ativismo. E os vídeos são muito interessantes, de verdade, eu tô adorando acompanhar. Então, em 2023, é anunciado o reboot de Zoey 101, que é um filme chamado Zoey 102, produzido pela Paramount Plus, que já tá até disponível no stream. Ainda não consegui assistir, gente, não tenho Paramount, não rolou assinar ainda, não tive tempo nem de dar meu jeito ali pra ver, enfim. Claro que a Alexa Nikolas não ia ficar calada. Anotem quem são as pessoas dessa indústria que não defendem publicamente nem privadamente a criação de ambientes mais seguros, simplesmente apoiando pessoas próximas a eles que se expuseram corajosamente. Querendo dizer ali que esse grupo de pessoas que se reuniu pro reboot é o mesmo grupo que nunca se manifestou diante das acusações gravíssimas feitas por ela ou por outras pessoas, como a Janae McCurdy, por exemplo, contra a Nickelodeon. Não apoie um canal que nem consegue assumir responsabilidade, especialmente quando se trata de crianças. Isso está além do mínimo. Assim, eu sei que muita gente olha e pensa, ai, que menina chata, não supera, fica enchendo o saco, é recalcada porque não foi convidada, etc, etc. Eu entendo, e ela realmente tem dedicado a vida dela a essa causa, e eu já disse anteriormente os motivos. E olhando mais profundamente o conteúdo dela, eu percebi que é uma mágoa muito grande por ser sempre descredibilizada, sabe? Ela tá há anos expondo muitos absurdos que acontecem na Nickelodeon e é sempre tirada de louca. E aí eu acho que ver as pessoas que trabalharam com você apoiando a emissora e voltando a fazer projetos com ela depois de tantos escândalos, sabe? Ah, mas o documentário Quiet on Set nem tinha saído ainda. Não, mas as notícias já circulavam há anos. O Dan Schneider já tinha sido até demitido da Nick com as acusações de criar ambientes abusivos no set. E aí em 2019 essa mesma galera se junta com ele. E aí agora essa mesma galera volta a ganhar dinheiro com a Nick e dá dinheiro pra Nick. Eu entendo que se faça ela se sentir invalidada, sabe? Tanto que se você assiste os vídeos dela pós-lançamento do Quiet on Set, ela tá muito emocionada de finalmente sentir que o movimento ganhou alguma força, sabe? No próprio documentário, ela participa e diz que esperou a vida toda por esse momento. Então eu sinceramente entendo essa frustração enorme que ela tem com os colegas. Inclusive, lá em 2022, quando a Alexa fazia as denúncias, o Matthew Underwood, que interpretou o Logan na série, respondeu um fã-clube de Zoey 101 com um e-mail de 5
páginas defendendo o Dan Schneider. Mas basicamente ele ameniza a questão com os biquínis das meninas, dizendo que isso por si só não é sexualização e nem a coisa do fetiche com os pés. E aí ele cita episódios e por que ele não acha que é sexualização. Ele também diz que eles não davam um passo sem que um assistente social do governo acompanhasse eles, o que eu não tinha ouvido antes de nenhum outro ator. Então achei estranho. Talvez bastante coisa teria sido evitada, mas... E ele fala especificamente da Alexa Nikolas, dizendo que ela tá sendo uma diva dramática em busca de atenção. E que ele e os meninos fizeram o possível para que ela se sentisse incluída por anos e anos, mas que ela preferiu espalhar rumores. Lógico que ela fez um vídeo respondendo ele, né? Why try to even stop it or hinder it? Let it go, let it happen, see what comes up, see if more people come forward. Why do you care so much, Matt? Unless you're trying to be in the Zoe 102 reboot, why do you care so much? Então, isso foi em 2022, certo? Mas agora, com o lançamento de Quiet on Set, o Matthew decidiu contar a sua história de por que ele largou a atuação aos 19 anos. Primeiro ele conta que aos 12 anos foi abusado pelo padrasto do melhor amigo dele. E aí ele continua em um post no Instagram. Quando eu tinha 19 anos, fui assediado sexualmente e depois agredido pelo meu agente na época, que passou um bom tempo construindo confiança em mim como amigo e mentor. Mais uma vez, minha confiança foi traída e minha autoimagem destruída. Eu o denunciei à agência e ele foi demitido desde então, embora ainda esteja ativo no setor. Essa experiência provocou minha mudança de Los Angeles e encerrou minha busca pela atuação. E ele conta que decidiu falar sobre isso porque depois do lançamento do documentário, as pessoas lembraram lá daquela vez que ele defendeu o Dan Schneider e estavam enviando ódio e ameaças para ele e para a família. E ele finaliza dizendo: estou compartilhando isso com a esperança de que alguns de vocês possam reconhecer que só porque uma pessoa não grita do alto que os pedófilos são maus, ou que as pessoas podem ser péssimas, isso não significa que não tenham as suas próprias razões para permanecerem calados. Boas razões, razões pessoais. E eu concordo demais com ele nessa questão das pessoas terem seus próprios motivos para não se manifestarem. Já falei sobre isso em outros vídeos e acho ridículo que a gente fique cobrando os atores de contarem suas experiências só porque alguém teve coragem de contar. Não é assim que funciona para todo mundo e forçar alguém a expor os seus traumas assim é cometer uma nova violência. Sinto muitíssimo pelo que ele passou, é mais uma vítima dessa indústria nojenta que a gente tem falado aqui desde o início do canal. Mas assim, naquele e-mail de 5 páginas que ele escreveu defendendo Dan Schneider, ele invalidou o discurso de muitas outras vítimas. Não só da Alexa Nikolas, mas de todo mundo que já estava enxergando o que hoje a gente tem certeza, que são os sadismos e abusos do Dan Schneider no set de filmagem. Não acho que ele tem que receber ameaças, como aconteceu, nem que a história dele é inválida, mas assim, olhe pro seu umbigo também, colega, porque você também contribuiu com isso de alguma forma. O Drake Bell, por exemplo, foi bem claro em dizer que nunca teve uma experiência ruim com o Dan Schneider, e ótimo, tudo bem. Mas em nenhum momento ele tentou invalidar a experiência negativa que outras pessoas tiveram. Pelo contrário, ele deixou claro que só pode falar por ele, mas que defende que todo mundo exponha a sua vivência. Então, na boa, dá pra melhorar por aí. Enfim, são muitas camadas e muitas complexidades. Me conta qual a sua opinião sobre Alexa Nikolas, sobre o Matthew, e me fala se você assistiu o filme Zoe 102 e o que você achou dele, eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!